Saudações alvinegras, meu nome é Salsinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, para falar do nosso Botafogo. Bom, então, ontem teve ali a premiação, né, dos prêmios da FIFA lá, não sei se é da revista francesa, um prêmio lá em Paris, sobre os melhores do mundo. E o Botafogo estava ali entre os 5 participantes para a escolha de melhor time do mundo. Essa faixa, né, de premiação acabou sendo vencida pelo Paris Saint-Germain, que com méritos também, né, por que não dizer, com méritos, ganhou a Champions League, ganhou o Campeonato Francês, ganhou a Copa da França. Então é um time multicampeão e que há muito tempo vem ali demonstrando ali a sua capacidade, né, de investimento, a sua capacidade de disputar títulos, e eu acho que merecidamente até conquistou aí o título de melhor clube do mundo. Bom, ali não se fala numa classificação geral, né, para saber em que lugar ficou o Botafogo, mas não importa, nós somos um dos 5 melhores times do mundo. E pela primeira vez, né, surge um clube brasileiro nessa categoria, né, nesse tipo vamos dizer assim, que seria de premiação, nesse tipo de premiação. Pela primeira vez, um clube brasileiro é apresentado como postulante a essa premiação. Bom, nós temos também aí as notícias, né, que envolvem o Botafogo. Nós já sabemos que o Álvaro Montoro, né, é alvo de muitas matérias, de muitas reportagens, segundo alguns, né, assim, os analistas, né, os que fazem ali aquela cotação dos valores do jogador. O Botafogo já conseguiu praticamente triplicar o valor do jogador, mas se esquecem, né, que o jogador tem apenas 18 anos. Então o valor do passe dele é em torno de 26 milhões de euros, né, de 26 milhões de euros. Eu vi isso ontem no Anderson Mota, no TF também falou a respeito. E eu acredito que o Botafogo, ontem até o Anderson Mota, ele disse que esperava que o Botafogo pelo menos fosse vender o Álvaro Montoro futuramente, é lógico, futuramente, pelos 50 milhões de euros. Eu diria o seguinte, cara, olha só, se um clube não chegar hoje e pagar 50 milhões de euros, eu manteria o jogador mais uma temporada, que é a temporada 2026, mais uma temporada, a temporada 2026, e aí esperaria o jogador se valorizar ainda mais. Agora, se chegar uma proposta de 50 milhões hoje, cara, você tem que vender. 35 eu não venderia. Quer dizer, eu até pensei em 35. Mas depois que eu vi o Anderson Mota falando, eu falei, cara, eu vou fechar com ele, porque eu achei que a minha pedida fosse absurda, né? Se eu chegasse mais do que 35 milhões. Já que o pessoal fez a cotação do passe dele em 26 milhões. Então 35 seria um valor adequado. Mas eu falava, cara, o ideal é vender por mais. Porque, cara, você vai nesses times aí todos e eles vendem jogador por mais de 50 milhões. Mais do que 35 milhões. Eu não sei nem quanto foi vendido agora o Estevão, né? Há pouco tempo. Não sei, mas, cara, Álvaro Montoro tem 18 anos também. Seleção argentina, cara, vai render, vai chegar a 50 milhões. Eu esperaria chegar a 50 milhões.
Agora, se chegar agora, vende logo, né? Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Bom, então o Álvaro Montoro nessas condições. O Botafogo também está em preparação para o jogo contra o Grêmio, né? É jogo pela rodada que foi adiada, né? Aquela rodada foi transferida, era do primeiro turno e agora está sendo disputada amanhã, será disputada amanhã, em virtude daquela Copa Mundial, né? Aquele Campeonato Mundial de Clubes. Então essa partida vai ser jogada amanhã. E o Botafogo ali já está com alguns desfalques. Eu já vi hoje, até no TF também, foi o único vídeo que eu vi. Eu sempre falo isso, né? Faço questão de falar que é para você poder entender como funciona, cara. É um ajudando o outro. Entendeu? Por exemplo, o meu canal não é um canal jornalístico, então eu não tenho como ligar à noite para alguém e perguntar, pô, como é que tá isso, como é que tá aquilo, e pegar essa informação. E o que eu faço? Eu vejo os vídeos dos nossos amigos, dos nossos irmãos botafoguenses e trago aqui a minha opinião a respeito daqueles assuntos. Então eu estava vendo aqui no TF que parece que pode ter até alguma surpresa de retorno, né? Como o caso do Arthur e o Arthur Cabral. Vamos ver. Por quê? Porque o Botafogo hoje tem o desfalque do Montoro, que foi para a seleção argentina, o desfalque do Barreira, que está na seleção colombiana. Então esses dois, por conta dessa convocação, estão fora. O Nathan Fernandes, que quebrou o braço, também servindo a seleção brasileira, também está fora. E aí nós ficamos também com um problema, que é o problema do Santiago Rodrigues. Já não vamos ter um ponta-direita, Santiago Rodrigues. O próprio Montoro, que teria levado o cartão amarelo. E o Cris Ramos, que foi expulso. Então nós já não teríamos 3 jogadores da linha de frente. Só teríamos ali o Savarino. Só temos o Savarino. Então o técnico Ancelotti vai precisar ali se desdobrar, né? Se virar nos 30. E tendo um retorno ou outro seria interessante. Jogadores que estão ali meia bomba. Meia bomba tá o Alex Telles. Meia bomba parece que tá o Marçal também. Tá meia bomba. Não temos o Danilo por conta de contusão. Não temos o Neto também por conta de contusão. Então o Botafogo tem muitos jogadores faltando, né? Por conta dessas situações. Ou suspensão ou contusão. Então amanhã o treinador, o David, ele vai ter uma condição muito desfavorável na hora de escalar o time. Eu tenho a minha escalação. Eu iria com John, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa e o Alex Telles. E caso no Alex Telles não puder, o Cuiabano. Newton, Marlon Freitas. O Tuco Correia, Savarino e Jefinho. Tuco Correia, Savarino e Jefinho. E lá na frente o Mastriani. Ou então botar o Matheus Martins como ponta direita e o Tuco Correia como um falso 9. Ou até mesmo o Savarino, como já foi feito anteriormente nessa situação, né? Nesse campeonato. Cara, muito difícil a escalação por conta dessa situação. Fica muito difícil. Mas temos elenco ali. Tem que abrir mão, lançar a mão desses jogadores. Bom, então, dentro dessas notícias, nós vamos agora para aquelas indicações do canal. Você sabe, eu já estou fazendo a minha projeção para 2026, as minhas projeções para 2026, visando, cara, o Botafogo ter um elenco. Ter um elenco, não é ter um time, é um elenco. Eu gostaria que os nossos jogadores fossem muito mais qualificados. Porque eu tenho feito indicações, mas você tem que entender que as minhas indicações são aquelas indicações para serem utilizadas
da seguinte forma: cara, chegou a janela, você vem tentando, não tem ninguém, cara, tem que ir nesses aqui, porque esses são bons jogadores. Por exemplo, o Gabriel Bahia, que está agora. Como é que ele foi contratado? No último dia, cara, não tinha mais ninguém para contratar. Foi contratado e pode ser que o cara renda muito bem. Vai ser difícil ele jogar por conta do Caio Fernando, que é o titular. Mas um terceiro cartão, né, uma expulsão, tudo pode acontecer. Aí você vai ter que abrir mão desse jogador para botar ele em campo. Então foi assim. Então dentro disso aqui eu faço essa minha pesquisa, né, aonde jogadores, tem alguns que eu realmente gostaria de ver no clube, porque seriam ou titular ou, na pior das hipóteses, competindo com qualquer time que você tenha lá um elenco qualificado, como o caso do Palmeiras, do Flamengo. Eu já falei, o Esquivel do Atlético Paranaense, João Cruz, que eu vou falar agora de novo dele aqui no Atlético Paranaense, o Federico Redondo, né? Federico Redondo. Tem um centroavante que é do time que eliminou o Vasco aí, o Spinelli, um centroavante. Tem muitos jogadores ali, cara, que eu gostaria de ver no Botafogo. Entendeu? Então, porque seríamos um elenco muito qualificado com esses jogadores, né? O Hernan Lopes Munhoz, que eu falei para vocês, o Joaquim Pereira. Então tá tudo aqui. Então agora eu vou falar sobre os meias, entre meia central e meias ofensivos. É assim que o Transfer Market ele classifica os jogadores: meia central, meia ofensivo, volante. Aí ele não diz se ele é primeiro ou segundo volante. Eu não sei se o meia central seria um segundo volante. Eu não sei se o meia central seria um meia avançado, né? Porque lá também tem os meias ofensivos. Então você fez a mistura aqui e eu vou apresentar para vocês os nomes, correto? Então vamos lá. Como eu falei para você, você vai ver o nome aqui que você vai dizer: porra, esse jogador, cara, é numa situação onde você não tenha como recorrer a mais ninguém. Entendeu? Não é o time que eu queria. O time que eu queria é o time top do top do top. Correto? É o time top do top do top. É esse o time que eu queria. Mas se você não tem esse time, e se você já esgotou aquela margem do gastos para jogadores de altíssimo nível, você tem que complementar o seu elenco com jogadores qualificados, cara. Você não pode ter qualquer jogador, né? Você não pode ter qualquer jogador. Você não pode ter Mastriani, por exemplo. Nós temos Mastriani, mas você não pode ter Mastriani. Você não pode ter Matheus Martins. Não pode. Não pode. Esses não são jogadores para qualificar o seu elenco. Mas vamos lá. Meias ofensivos. O primeiro nome, cara, é o Mandaka, do Juventude. Sabe o que é o Mandaka? Dentro desse aspecto que eu estou falando, como eu falei no passado sobre Terãs, sobre jogadores assim, cara, que não... É a última bolacha do pacote, meu irmão. Você vai naquele ali. Então o Mandaka tem 23 anos, por isso que eu coloquei o Mandaka aqui. Ele tem 23 anos. 23 anos, 1,78 m. Aqui ele consta como meia central. Ele está no Juventude, ele tem o valor de 1,5 milhão de euros e o contrato dele termina agora em 2026. Ele jogou no Corinthians B, jogou no Juventude e ele é destro, o Mandaka. O outro nome, eu já falava dele também, é o John. Hoje ele está no Bragantino. O John também tem 23 anos. Cara, a qualidade do John nós já tivemos a oportunidade de observar nos dois jogos do Botafogo e Bragantino. Ele faz um gol, né? Aquele gol de lateral, até que nós levamos o lateral, o John. E no primeiro turno ele faz aquela jogada de linha de fundo e cruza para o Sacha fazer o gol. Não sei, então o John é um jogador que tem muito mercado, muito bom jogador, John. Aqui também está como meio ofensivo. Joga no Bragantino, 8 milhões de euros. 2029 o contrato dele termina. Jogou no Palmeiras e é destro. O outro jogador é o Zapelli. Zapelli é do Atlético Paranaense. Também já falava dele para ali a vaga do Eduardo, quando o Eduardo foi dispensado.
entendeu? Aquelas vagas ali, porque nós não tínhamos esse jogador. Hoje chegou aí o Montoro, chegou o Tuco Correia, chegou o Santiago Rodrigues, que pode ocupar aquele espaço. Mas eu iria também no Zapelli, porque 23 anos também. 1,83 m, uma boa altura, um jogador é dinâmico, ele não é um jogador paradão, não é aquele jogador molengão, ele é dinâmico, tem bom passe, tem boas assistências, faz gol, é um jogador interessantíssimo para o Botafogo. Ele está no Atlético Paranaense, aqui ele aparece também como meia ofensivo, o valor dele é 4 milhões de euros e o contrato dele é até 2028. Já falei que o Atlético Paranaense, pelo fato de não permanecer na primeira divisão, não ter o acesso, eu acredito que o Atlético Paranaense não vai alcançar o acesso à Série A, vai continuar na Série B, vai ter que se desfazer, porque são valores altos a se pagar por um jogador de Série B. Né? Dois anos na Série B, você cai muito o seu orçamento. Então, é um time que você pode chegar lá e dialogar sobre essas contratações. Então, ali no Atlético Paranaense, você já tem o Zapelli, o Esquivel e o João Cruz, que eu vou falar dele já já. Então, o Zapelli. O outro jogador que tem aqui, esse é muito caro, mas o Botafogo não tentou, mas surgiu assuntos a respeito dele. É o Malcom. Malcom, aquele que disputou o Campeonato Mundial de Clubes. Ele tem 28 anos, o Malcom. 1,71 m. Ele joga no Al Hilal. É meia ofensivo, 22 milhões de euros. E 2027 vence o contrato dele. Aí eu digo, porra, mas esse é o jogador que nós precisamos. Esse é o tipo de jogador que nós precisamos. É como o Flamengo foi lá e contratou o Samuel Lino. É assim, é esse tipo de jogador que nós precisamos. Se eu fosse contratar, eu contrataria todos os meus jogadores nessa faixa de 22 milhões de euros. Porque aí você vai ter um timaço. É assim que eu queria o Botafogo, né? Um goleiro de 20 milhões de euros, um Alisson da vida, um Ederson da vida, né? Goleiros que são o Bono que tá lá no Al Nassr, Al Hilal, lá para esses times assim, né? Eu acho que ele é turco, não, turco não, ele não é turco não. Mas, entendeu? Eu queria esse tipo de jogador aqui. Eu queria esse tipo de jogador. Então, é uma questão aí de possibilidades. Então, o Malcom tá aqui. O outro jogador é o João Cruz. Tem 19 anos, cara. Cara, se o Montoro valorizou 3 vezes mais, o João Cruz vai valorizar também. Porque é um excelente jogador. Ele tem 19 anos, 1,77 m. Joga no Atlético Paranaense. Aqui ele consta como sendo meia central. Meia central, ali aquela posição ali do Marlon Freitas. Já pode estar ali pegando aquela experiência com o Marlon Freitas. E depois ele custa lá 600 mil euros, é o preço dele lá. Mas não é. Esse jogador aí vai custar aí 3, 4, 5 milhões de euros, com certeza. Com certeza, mas você tem que comprar. Você tem que comprar. Entendeu? Então você vê. E o contrato dele vai até 2028. Então, esses são os jogadores que nós temos ali para o meia central e para o meia ofensivo. Tem outros, né? Que você sabe, Bitelo, aí já veio. Eu gostaria desses jogadores aí. Todos esses jogadores eu queria. Eu queria que o Botafogo pegasse o Bitelo para botar ali como meia central, o Gabriel Peck para botar ali na ponta direita, né, o jogador canhoto. Eu gostaria desses jogadores dentro do Botafogo. Eu gostaria muito. O Elinho, aquele que foi do Bragantino, que foi para fora, tem muitos jogadores ali. Gostaria que trouxesse o Claudinho para jogar ali no meio campo. Cara, tem muitos jogadores brasileiros que estão lá fora. E também tem os estrangeiros, né? Tem também os estrangeiros. Como eu disse, o Federico Redondo, esse Spinelli, o centroavante. Eu esqueci o time dele. Depois eu vou procurar de novo o time dele e vou botar. Na hora que eu estiver falando dos centroavantes, o nome dele vai entrar, com certeza.
e aí você vai saber quem é que eu estou falando. Então, cara, mais uma vez, nós estamos dando aqui, ó, vamos ver quantos nomes eu dei, dessa vez dei menos, porque aparece menos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes para meias. Meia central, meia ofensivo, e é só para ter a lembrança, ok? E nessas circunstâncias que eu expliquei para você anteriormente. Então é isso aí. Vamos lá. Saudações alvinegras.